Gostaria de começar dizendo que vivo uma bela citação sem aspas. Um estilo de vida de ponta. Então tenho certeza de que o que vi e ouvi na última véspera de Ano Novo não foi resultado de alguma alucinação ou de um bêbado estúpido, mas era 100% real. Eu moro nos arredores da sua pequena cidade estereotipada do sul. Então alguns dos meus amigos moram mais longe, nos boondocks, que só são acessíveis por aquelas estradas secundárias escuras. Um dos meus amigos, Darren, mora com sua família em um dos bairros mais ricos da área, que só pode ser alcançado por essas estradas secundárias. Todos os anos, sua família dá uma festa em sua casa no dia 1º de novembro, véspera de Ano Novo, onde toda a família e amigos são convidados, eu incluso. É uma ocasião muito divertida, então estou sempre animado quando recebo o convite formal dos pais de Darren pelo correio. Vendo como o clima no sul pode ser bem estranho quando se trata do inverno, não ficou realmente frio até alguns dias antes da véspera de Ano Novo. Eu conseguia me lembrar do ar recentemente gelado, combinado com um vento agitado. As estradas rurais mal cuidadas tornaram a viagem desconfortável de volta para casa. Geralmente não dirijo com os faróis altos acesos, já que odeio como outros motoristas sempre me cegam com os deles. Mas a escuridão absoluta da estrada estreita e ventosa exigia de mim os faróis dessa vez. A estrada estreita era cercada de ambos os lados por uma densa linha de árvores. Então, mesmo com os faróis altos, era difícil ver exatamente onde estavam todas as reviravoltas e voltas à frente. Notavelmente, não havia outras casas entre a saída para a estrada e o bairro de Darren, exceto por um solitário barraco que parecia ter sido abandonado por anos. Embora eu pudesse, às vezes, ver luzes acesas lá dentro sempre que passava por lá. Alguns minutos depois, ao dirigir por uma seção particularmente reta da estrada, minhas luzes iluminaram algo à frente, entre as árvores. Algo branco contra a escuridão. Quando me aproximei, pude ver que era a forma de uma pessoa parada sozinha na beira da estrada. Ela não estava se movendo nem se escondendo, apenas parada, completamente imóvel, de costas para as árvores. Era uma mulher, evidentemente vestindo um vestido branco ou algum tipo de vestido, não muito apropriado para o frio. Eu não desliguei meus faróis por precaução, então não consegui realmente distinguir detalhes específicos no brilho reflexivo do vestido branco. Quando passei por ela, estava agradecendo a minha estrela da sorte por ela não ter saído no meio da estrada, me fazendo parar. Mas então comecei a me perguntar se talvez eu devesse ter parado para ver se ela precisava de ajuda. Talvez fosse outra convidada tentando chegar à festa de Darren. Só que não foi até que olhei de volta no espelho retrovisor para ver, no reflexo vermelho das luzes traseiras, que a mulher tinha virado seu corpo para me seguir, ainda parada naquele mesmo lugar. Isso foi definitivamente estranho, e naquele momento fiquei aliviado por não ser o melhor exemplo de um bom samaritano. De jeito nenhum era uma convidada da festa. Cheguei à festa sem mais incidentes, por volta das 8 da noite, estacionando no círculo de cascalho entre as outras 10 ou mais carros fora da casa de Darren, que estava situada em uma grande clareira na floresta ao redor, como todas as outras casas espaçadas da vizinhança. As festividades continuaram até que assistimos tanto à bola cair em Nova York, quanto ao relógio do nosso próprio fuso horário marcar meia-noite. Depois disso, todos começaram a ir embora lentamente. Fiquei mais um pouco para ajudar a limpar, como sempre faço, já que sou um dos amigos mais próximos da família de Darren. E, quando eu mesmo fui embora, meu carro era o único que ainda estava na frente da casa. Quando entrei e liguei o carro, a luz de pressão baixa dos pneus acendeu. Meu carro é um modelo mais antigo, então não dava detalhes exatos sobre qual pneu estava baixo ou quantos tinham o problema. Antes de entrar em pânico, lembrei-me de que isso sempre acontecia com os meus pneus quando o clima esfriava depois de um longo período de calor. Achei que conseguiria chegar em casa bem, mas antes de seguir, lembrei daquela mulher que tinha visto no caminho até lá. Ela ainda estava por ali? Alguém mais a tinha encontrado? Havia outra rota no sentido oposto que eu poderia usar para chegar em casa e evitar aquela estrada. Mas isso adicionaria mais 20 minutos ao meu trajeto, o que eu não queria fazer tão tarde da noite.
Com possíveis motoristas bêbados por aí, decidi enfrentar e seguir pela mesma estrada. Eu realmente queria não ter feito isso. Nem mesmo alguns minutos depois, naquela mesma estrada escura, pude sentir que algo estava diferente com os pneus. Eu podia ouvir também, parecia metal raspando contra a estrada. Lentamente, meu carro parou completamente. Murmurei que essa era uma situação bem diferente. Tudo o que passava pela minha cabeça era: os pneus caíram? Contra meu melhor julgamento, tive que sair do carro para ver o que estava errado. Estupidamente, desliguei o motor e fechei a porta. As luzes do carro se apagaram automaticamente e fui mergulhado na escuridão profunda da floresta ao redor. Com a lanterna do meu celular, comecei a vasculhar os pneus. Meu coração afundou quando percebi que todos os pneus tinham sido rasgados, como se tivessem sido despedaçados por garras de algum animal. Poderia até pensar que, se um tivesse grande perfuração, a estrada esburacada poderia ter causado mais danos. Mas todos os 4 pneus. Isso foi deliberado. Mas não, pensei. O que poderia ter sido? Fiquei ali, sem saber o que fazer. Ninguém estaria por ali a essa hora, nem mesmo na véspera de Ano Novo. Eu teria que chamar um reboque ou alguém para me buscar. Mas, claro, não havia sinal de celular naquele ponto. Quando estava quase entrando no carro de novo, o vento suave cessou. Os galhos das árvores pararam de se balançar e até a vida selvagem que ainda estava por lá na época do ano ficou em silêncio. Eu congelei. Nunca ouvi tal silêncio antes. Era como se o tempo tivesse parado por 1 minuto, até ouvir o som do estalo de um galho se quebrando, vindo das árvores. Algo estava se movendo. Imediatamente desliguei a lanterna do celular, deixando uma escuridão total. As folhas no chão continuaram a farfalhar, como se alguém estivesse se esgueirando pela floresta. Seria um esquilo? Um cervo? Não. Esse era o tipo de silêncio de presa, quando um predador está por perto. Então ouvi: eu te vejo. Meu estômago afundou, todo o ar foi tirado do meu corpo. Eu não conseguia nem gritar. Era a voz de uma mulher, suave e baixa, vindo da escuridão absoluta da linha das árvores, não a mais de 4 metros de distância. A frase foi dita sem malícia, o que, de algum modo, tornou tudo ainda mais assustador. Naquele momento, tudo o que eu queria era cair no chão e morrer. Então ouvi novamente: você pode me ver? Não foi até ouvir a voz de novo que minha resposta de luta ou fuga se ativou, mas estava desorientado, em pé ali na escuridão. Precisava acender a luz do celular para ver em qual direção eu deveria fugir. Apontei a lanterna para a frente e, à beira da linha das árvores, estava a mulher no vestido branco. Agora, suas feições estavam visíveis. O vestido estava sujo, coberto de manchas escuras. Ela estava pálida como a morte, magra como um esqueleto, e seu cabelo grisalho desleixado caía até seus cotovelos. Mas seu rosto era quase indescritível, grotesco, como se ela estivesse sem metade da mandíbula, mas parecia que estava tentando sorrir para mim. Na minha indecisão aterrorizada, mantive a lanterna voltada para ela por alguns momentos antes de sair correndo pela estrada de volta em direção à casa de Darren. Aquele barraco que mencionei antes estava mais perto da minha posição atual, indo na direção oposta, mas e se fosse lá que essa mulher morava? Não sei se isso foi um pensamento racional ou uma reação imediata, mas não tinha tempo para pensar, então corri desesperado pela estrada. Eu podia ouvir os galhos se quebrando e as folhas farfalhando atrás de mim. Ela estava me perseguindo. Mas com uma onda de adrenalina, consegui rapidamente perdê-la e cheguei até a casa de Darren. Bati na porta desesperadamente, pedindo para que me deixassem entrar. A mãe de Darren abriu a porta e me puxou para dentro, vendo o quanto eu estava abalado. Expliquei tudo para ela, para Darren e seu pai, que foram solidários, oferecendo para eu ficar lá durante a noite enquanto chamavam a polícia e um serviço de reboque, o que aceitei prontamente. Antes mesmo de contactar minha própria família, a polícia disse que iriam procurar ao redor da estrada aquela noite e que eu poderia ir pegar o carro e dar meu depoimento no dia seguinte. Mas tudo o que eu queria naquela hora era colocar aquela noite para trás e tentar dormir na cama de hóspedes. Mas logo descobri que a noite não havia acabado. Acordei com o som de uma leve batida na janela do 2º andar. Olhei para o relógio digital na mesa de cabeceira. Lembro do horário exato, 3 horas e 14 minutos da manhã.
Claro que nenhuma das janelas do quarto tinha cortinas. Eu não ousei olhar para fora até ouvir a voz abafada de fora da janela, dizendo as mesmas palavras: Eu te vejo. A mulher ainda estava lá fora. Ela me perseguira até ali e agora estava atirando pedras para chamar minha atenção. Se antes eu não ia olhar pela janela, agora, de jeito nenhum, eu ia. Não saí do meu lugar na cama e não consegui dormir até o amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu e a família de Darren acordou, a mulher tinha sumido, felizmente. Eu contei o que mais aconteceu e todos nós olhamos pela janela antes que a polícia chegasse. No quintal, perto de onde eu tinha ouvido a voz, o pai de Darren encontrou uma faca enferrujada, que não pertencia à família, presumivelmente o que a mulher usou para rasgar meus pneus. Isso significava que ela me seguira até a festa no começo da noite e me alvo especificamente enquanto todos os outros estavam dentro, nas festividades. Os pais de Darren ligaram para os outros convidados da festa para ver se alguém notara algo estranho na noite anterior. E um amigo deles disse que viu alguém vestida de branco andando lá fora pela janela. Mas não pensou muito nisso, já que as pessoas estavam indo e vindo o tempo todo. Quando dei meu depoimento à polícia, pedi que verificassem aquele barraco na estrada, pois tive a sensação de que a mulher tinha algo a ver com aquilo. Eles eventualmente fizeram isso e me atualizaram, dizendo que não encontraram ninguém morando lá, mas havia animais mortos espalhados por toda a floresta ao redor. A mulher que vi nunca foi encontrada, o que, claro, levanta várias perguntas. As mais assustadoras para mim são como ela conseguiu me seguir tão rapidamente depois que saí da festa. E, se ela estava sem metade do rosto, como ela foi capaz de pronunciar aquelas palavras tão claramente? Independentemente do que aconteça, ainda irei à casa de Darren para a véspera de Ano Novo este ano. Mas desta vez vou ter certeza de ir de carona e pegar o caminho longo. Quando eu tinha 26 anos, fiz uma viagem para San Diego de avião. Fiquei alguns dias na casa de um amigo e reservei um voo de volta bem tarde. Meu voo aterrissou à meia-noite, e quando saí do avião e cheguei ao ponto de transporte terrestre, já era 00:30. Eu chamei um táxi aleatório na área destinada aos táxis e passei meu endereço para o motorista. Ele disse que me levaria por $30, o que era um ótimo preço comparado ao Uber. Ele saiu para me ajudar a colocar a minha mala no porta-malas da van, mas eu disse que preferia deixá-la no banco ao meu lado. Então, ele colocou a mala no banco à esquerda, atrás dele, enquanto eu me sentava diagonalmente. Ele voltou para o carro, colocou o endereço do meu apartamento e seguimos caminho. Meu apartamento na época ficava a cerca de meia hora do aeroporto, sem trânsito, e naquela hora não havia tráfego, então estávamos indo rápido. Eu percebi que o motorista me olhava fixamente pelo espelho em 2 ocasiões. E na segunda vez ele falou. Perguntou de onde eu estava vindo, eu disse que de San Diego, e ele respondeu: "Ah, muito legal." Em seguida perguntou o que eu estava fazendo lá e eu falei que estava apenas visitando um amigo que mora lá. A resposta dele foi: "Seu amigo é tão bonita quanto você?" E, honestamente, a minha primeira reação foi rir. Mas achei o comentário bem estranho. E sendo o terceiro a coisa que ele disse logo de início na viagem, isso me deixou mais desconfortável. Daí para frente, as perguntas dele continuaram no tom flertador. Ele me perguntou o que uma garota tão bonita como eu estava fazendo viajando sozinha, e eu, com um tom um pouco sassy, respondi: "Eu acabei de dizer que não estava sozinha, estava visitando um amigo." E ele rebateu dizendo que, como eu tinha voado sozinha, estava viajando sozinha. Mantive meu tom sassy e disse: "Podemos concordar em discordar." E ele riu dizendo que estava só brincando. Esse homem devia ter uns 45 anos. Então, ele tentando dar em cima de uma garota sozinha na casa dos 20 anos, me parecia bem desconfortável. Não era a primeira vez que eu passava por algo assim. Enquanto continuávamos na estrada, eu vi a placa de um viaduto que ficava perto da minha saída. Mas quando passamos por ele, percebi que o motorista não estava diminuindo a velocidade. Eu falei: "Essa é minha saída", quando ele já estava literalmente prestes a passar. Nós continuamos em alta velocidade. Eu repeti, mais alto: "Essa é a minha saída." Ele pediu desculpas e disse que pegaria a próxima.
Tentei olhar para a tela do GPS dele para ver se ele havia colocado o endereço certo, mas o ângulo não permitia que eu visse. A próxima saída estava a cerca de 1 quilômetro de distância, e comecei a me ajeitar na beirada do banco. Quando a saída se aproximou, falei, bem claro, você precisa sair aqui. E sem me responder, ele ligou a seta e saiu. Eu notei que ele me olhou pelo espelho com uma expressão que parecia um pouco irritada, mas isso logo se transformou quando, não muito depois, ele me perguntou se eu tinha namorado. Eu respondi rapidamente que sim, que ele morava comigo. Notei que o motorista olhou para mim de novo e acho que percebeu a rapidez da minha resposta. Então, ele perguntou o nome do meu namorado. Sim, eu estou falando sério. Decidi que era o suficiente. Falei que iria colocar meus fones de ouvido, então coloquei meus AirPods, mesmo sabendo que estavam praticamente descarregados. Mas eu só queria que ele parasse de fazer perguntas. Perguntar o nome do meu namorado foi um nível além. Parecia uma espécie de interrogatório. Eu então mandei uma mensagem para minha família e amigos próximos, contando sobre o motorista estranho e compartilhei minha localização, caso as coisas ficassem ruins. Já estávamos em uma área conhecida da minha cidade e paramos no primeiro semáforo desde que saímos da rodovia. Eu olhei para o espelho e vi apenas os olhos dele, me encarando de forma estranha. Ele não falou nada, pois eu estava sem música e teria ouvido qualquer coisa que ele dissesse. O semáforo abriu e ele continuou dirigindo, mas ele ainda me olhava. Eu tive que avisar que o sinal estava verde para que ele seguisse em frente. Ninguém da minha família estava atendendo, exceto meu irmão mais velho, que parecia ser o único acordado, mas ele morava a 2 horas de distância. Ele me disse para sair do carro se eu me sentisse ameaçada. Estávamos agora em uma rua principal da cidade, mas não havia carros, já era quase 1 hora da manhã. Paramos em outro semáforo e eu senti aquele olhar do motorista novamente. Foi quando eu notei um carro de polícia estacionado em um estacionamento vazio. De repente, tomei a decisão de pegar minha bolsa e mochila e sair do carro. O motorista começou a gritar, "O que você está fazendo?" E tentou fechar a porta com o botão de controle do carro, mas eu forcei a porta a abrir, e assim que ficou grande o suficiente, saí correndo em direção ao carro de polícia. Em vez de sair para correr atrás de mim e pegar meu dinheiro, o motorista apenas seguiu em frente, o que já foi uma grande bandeira vermelha. Quando vi o táxi se afastando, desacelerei e caminhei rapidamente até o carro da polícia. O policial viu e me chamou, baixando a janela. Eu disse que o motorista do táxi estava me dando uma sensação muito ruim e que eu havia saído do carro para minha própria segurança. Perguntei se ele poderia me dar uma carona para casa e, felizmente, ele concordou. Eu entrei no banco de trás do carro e ele me levou para casa, em cerca de 5 a 10 minutos. Quando cheguei, entrei em casa, não desempacotei nada e fui direto para o banheiro escovar os dentes, antes de cair na cama. No entanto, logo depois de deitar, alguém bateu na porta da frente. E se fosse o motorista do táxi? Ele sabia meu endereço, afinal. E se ele estivesse vindo atrás do dinheiro, ou pior, atrás de mim? As batidas continuaram por alguns minutos, depois pararam e ficaram em silêncio por um tempo, até que voltaram com mais batidas. Obviamente não saí do meu quarto. Não queria me aproximar da porta da frente. Ela estava trancada e era isso que importava. Eventualmente as batidas cessaram e eu consegui adormecer. No dia seguinte fui trabalhar. Tive um turno um pouco mais tarde, então não precisei acordar cedo. Durante o trabalho, recebi uma ligação do meu vizinho, George. Ele disse que meu pai estava na minha porta tentando entrar para deixar algo, mas ele não tinha a chave. George ligou para confirmar se eu estava esperando meu pai, e eu disse que não sabia de nada. Ele me disse que não viu meu pai deixar nada, mas estava apenas olhando pela janela. Agradeci e liguei para o meu pai, que me disse que estava no trabalho e não havia ido até a minha casa. Aproveitei para contar a ele sobre o motorista de táxi. Ele me pediu para ir para a casa dele por uns dias, e eu concordei, mas disse que precisava voltar para casa para pegar minhas coisas primeiro. Depois do trabalho, cheguei em casa por volta das 21 horas, terminei a lavanderia e comecei a arrumar minha mala para passar alguns dias na casa dos meus pais. Algo na minha casa estava estranho. Eu nunca me senti nervosa estando sozinha, mas naquela noite eu realmente senti como se não estivesse sozinha. No fundo,
Sabia que era por causa de toda a boa situação com o motorista de táxi. Parecia que eu ouvia pequenos estalos no piso de madeira, como se alguém estivesse pisando, mas não conseguia identificar de onde vinha. Estava começando a me assustar e queria terminar logo tudo e sair. Foi então que, quando estava prestes a sair, ouvi um rangido vindo do corredor perto do quarto de hóspedes. Me virei e ouvi uma voz dizendo: "Eu não vou te machucar." E vi um braço aparecer de trás da parede. Eu corri em direção à porta da frente, antes que ele tivesse tempo de sair do corredor. Quando saí, comecei a bater na porta do meu vizinho George. Ainda era cedo, e ele e a esposa estavam acordados. Eles correram para fora e eu pedi por ajuda. Em vez de entrar no meu apartamento, ligamos para a polícia e aguardamos os oficiais chegarem. Entramos rapidamente em meu apartamento. Não havia muito o que verificar. A porta dos fundos, que dava para o quintal compartilhado, estava aberta, o que indicava que ele fugiu pelo quintal. Infelizmente, eu não tinha nenhum registro da corrida de táxi, então não tinha o número do táxi ou a placa. Só pude descrever o carro como uma minivan amarela e o motorista, além do trajeto que fizemos e o horário que cheguei à cidade, na esperança de que eles pudessem verificar câmeras de empresas locais. Peguei minhas malas já arrumadas e fui para a casa dos meus pais, onde fiquei por uma semana. Eles queriam que eu ficasse mais tempo, mas eu precisava voltar para casa. Meu pai me ajudou a instalar câmeras nas portas da frente e de trás da casa, além de comprar um taser para ficar perto da cama, caso fosse necessário me defender. Desde então já vivi em 2 apartamentos diferentes, nunca precisei usar o taser e evito pegar táxis quando estou sozinha, pois são muito mais difíceis de rastrear que um aplicativo de carona. Além disso, sempre ouvimos sobre motoristas de táxi falsos sequestrando pessoas, e eu me pergunto até hoje se aquele motorista realmente era um taxista ou se o carro era roubado.